Vamos lá, quero passar para você agora, se você puder anotar, os princípios de algo muito importante. Como o mundo pode ver o reino? Anote aí. Pode botar esse PowerPoint. Como o mundo pode ver o reino? Deus me deu essa palavra fruto de uma... Não é isso ainda não, isso vai ser depois, quando a gente for falar de plantação de igreja, se der tempo, porque tem meio-dia, até meio-dia, se Jesus não voltar, arrebatados, acho que não seremos hoje. Tá no que a Sara mandou, está tudo junto aí. Abra sua Bíblia em Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Boas perguntas exigem o quê? Boas respostas. Jesus foi o mestre por excelência. Não é essa também não. Deve estar aí. Jesus, ele nos ensinou que fruto de boas perguntas a gente pode dar boas respostas. Lucas 17, 20 e 21. Vamos ler juntos. Eu tenho a NVI. Qual é a sua? Então vamos tentar ler. Vamos lá. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. O que ele respondeu? O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, entre nós. Irmão, olha para cá, é muito importante. Nós estamos aqui numa mentoria, num tempo de falar sobre igreja. Existe uma diferença entre a sua igreja local e o reino de Deus. E seus discípulos, suas ovelhas têm que entender a diferença dessas duas coisas. Jesus tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, correto? Quem pode me dizer quantas vezes aparece a palavra eclesia e igreja nesses 4 evangelhos? Quem pode me dizer? Quem pode? Pode levantar a mão e me diga. 2 vezes. Só aparece a palavra eclesia e igreja nos 4 evangelhos de Jesus 2 vezes. Qual? Mateus. Quando? Quando Jesus fala sobre a instituição da igreja, ele fala sobre Pedro, lá em Cesareia de Filipe, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Qual é o outro texto? Quando ele fala da disciplina: se o teu irmão peca, vai até ele, se ele não te ouvir, leva para a igreja. Então, as 2 únicas vezes que o Evangelho de Jesus fala sobre igreja local é sobre a instituição da igreja e sobre a disciplina da igreja. Ok. Agora, claro, Atos vai falar muito sobre a igreja. As cartas de Paulo vão falar muito sobre a igreja. A igreja é muito importante. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Você sabe quantas vezes a palavra reino aparece nos 4 evangelhos de Jesus? 82. Igreja, 2. Reino, 82. Por quê? Porque a igreja local é parte do reino. Mas o reino de Deus não é só a igreja local. Quando você faz missões, é o reino. Quando você está reunido para servir a sua comunidade numa causa, você é o reino de Deus. E o reino de Deus, os discípulos estavam lá com Jesus no momento em que os fariseus, os mestres da lei, quer saber então que raio é esse negócio que o Senhor tanto fala, reino, 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 reino. 82 vezes foi registrado. O que é isso, Jesus? E Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele já está aqui. Ele já está aqui. Porque o reino era quem? Primeiro era ele. Eu sou o reino. Depois, cada um que o recebe se torna reino. E um grupo batizado, redimido localmente, é a igreja, que é também reino. Ok? Então, nós não achamos que você está procurando. Qualquer coisa, pede de novo a Sara lá, que ela manda. Ela está atenta lá.
Quando a gente pensa nessa perspectiva, esse reino, a Bíblia diz que ele não é um local. Não é um local, você não pode ver. Mas Jesus diz que ele já está entre nós. Então, que negócio é esse que a gente não pode ver, mas que está entre nós e que nós podemos então crer que ele de fato existe? Eu quero que você anote 12 princípios à luz da palavra de Deus que nos fala de como esse reino precisa estar presente na nossa vida. E no nosso caso, embora que o reino é maior do que a igreja é o reino também. Como que a Power Church, a sua igreja, cada igreja aqui presente, ela é claramente um sinal do reino. Primeira coisa que você precisa é mudar a mente. John Stott disse o seguinte: a batalha quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente, do nosso caráter e o nosso comportamento se transforma. Então virar a mente, metanoia. John Stott diz: a batalha quase sempre ganha na mente. Pastor, quem que fez seminário há pelo menos 15 anos atrás? Levanta a mão. Muita gente. A todos vocês que levantaram a mão pelo menos 15 anos atrás, querido, você precisa de um update, você precisa de uma atualização. O jeito que nos ensinaram a ser igreja há 20, 15, 10 anos atrás, mudou. A igreja andou. E a gente precisa dessa atualização, você tem um F5 de uma atualização para essa igreja. Não quer dizer que o passado era melhor, era pior, sempre é diferente. É diferente. Então precisa de uma mudança de mente. Alguém chorando chegou para um pastor e falou: ah, pastor, não se fazem mais pastores como antigamente. Aí esse pastor olha para a ovelha e diz: então, pastor, então, ovelha, mas não se fazem mais pastores para antigamente. Simples assim. O mundo mudou e nós mudamos. O que não muda é Jesus e a sua palavra. Mas a igreja é formada de pessoas. Por exemplo, eu gosto do jeito americano que eles chamam culto. Lá é service. Service. É um serviço. É um serviço também para as pessoas. No Brasil a gente chama culto, celebração. Culto e celebração você só faz para quem? Para Deus. Mas tem um monte de coisa, gente, na celebração que não é para Deus. Quero perguntar aqui, quem já pregou para Deus? Senhor, senta aí que eu vou explicar a tua palavra. Não tem como, né, gente? Então, no culto, você dá aviso, eu vou dar aviso para Deus hoje. Né? Então, no culto, tem uma coisa que a gente faz para Deus, é a adoração. Qualquer outra coisa que tiver no culto é para as pessoas. Vai. O banheiro limpo, a cadeira arrumada, o papel, a caneta, né? Tudo para as pessoas. O evangelismo no culto é para as pessoas. É igual, tem crente que estuda a Bíblia, e a única coisa que ele acha, sabe que tal das neuras eclesiásticas? Gente, um crente que se converte, passa 30 anos estudando a Bíblia, eu acho que quando ele chegar no céu, ele pensa que ele vai dar aula para Jesus. A gente não tem base bíblica nenhuma para isso. Jesus sempre, quando ele ensinou, ele diz: vai tu e faz o mesmo. Quem que já foi a Israel? Você precisa ir. Quem foi, sabe o que eu falo. Quando você está ali na Galileia, não tem um Monte Arbel bem bonito ali, no norte da Galileia? Jesus, gente, que vista linda. E se eu fosse eu não ia morar em Cafarnaum, não. Eu ia construir uma casa lá em cima, no Monte Arbel, para ver tudo de cima. Mas por que Jesus, por que Carlito não é Jesus? Por que Jesus não fez igual Carlito? No Monte Arbel não ia morar ninguém. E Jesus ia viver isolado. Então ele faz em Cafarnaum, na incrédula Cafarnaum, que depois de morar lá 3 anos ele ainda sai e tem que amaldiçoar os entrados lá. Porque Jesus gostava de ver onde tinha gente tinha problema, não é? Mas ele queria ser o que? Sinal do reino na vida daquela cidade. Ok, chegou, obrigado.
Então, anote aí os princípios, os quais nós podemos ser o reino, como igreja, e levar as pessoas a verem esse reino que é invisível. Primeiro, nossos valores. Nossos valores. Vou dar um exemplo, tem muitos. A sua igreja, ela precisa ser um sinal claro do reino com os valores dela. Por exemplo, um valor, honra. Se na sua igreja todo mundo se desrespeita, se na sua igreja o pastor é só um pregador assalariado ou um líder qualquer, se na sua igreja os velhos não são honrados, se as crianças não são honradas, se as famílias não têm uma deferência, a sua igreja não tem o princípio do reino. Da honra. Queridos, hoje, sociedade pós-moderna, setembro de 2017, o único lugar que se fala em honra na sociedade é na Bíblia e na igreja. Não se fala mais. Pelo contrário, agora está aí a nova discussão. Esses 21 psicólogos entraram na justiça, o juiz deu o ganho de direito, a imprensa vai lá e fala da cura gay. Vai lá ver o parecer do juiz, ele não fala sobre isso. O juiz só está fazendo uma coisa que é a coisa mais comum num Estado legal de direito. Que o camarada é homossexual, eu estou confuso com a minha sexualidade, eu quero uma terapia. Veio o conselho e a sociedade hedonista diz, não, é proibido, você não pode. Gente, isso não é proibido em nenhum lugar da Europa, em nenhum lugar dos Estados Unidos. O camarada quer uma orientação sexual e não pode receber, por causa da tirania da ditadura gay no Brasil. E nós, nas nossas redes sociais, temos que dar apoio. É um momento extraordinário para a gente dar apoio a esse assunto. Porque o pessoal não quer que a gente tenha o direito de discordar, gente. Isso é muito complicado. Nós amamos as pessoas, inclusive dando a elas o direito de discordar da gente. Mas não pode nos impedir das pessoas que querem ajuda de buscar ajuda. Então por quê? Porque a sociedade hoje, ela desprezou o valor da honra. Já parte para apelação, para briga, para o baixo nível. Então a sua igreja, você tem que ensinar sobre honra. Você tem que ensinar as pessoas. Fala isso no Ministério de Homens, de Mulheres, de Famílias. Ensine os homens a puxarem a cadeira para a esposa, a abrir a porta do quarto, a pedir perdão, desculpa, obrigado. Porque, gente, isso não se ensina mais na sociedade. E nós somos uma comunidade que é o reino. E o reino tem um princípio que chama-se honra. E o Senhor nos manda primeiro honrar a Deus. João 5, 23. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Pode colocar lá. Pode passar. Vamos ler lá? Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Honra entre nós. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Como? Então a honra, tá? Então, se nós queremos ser um sinal visível do reino invisível ao mundo, qual o primeiro valor? Primeiro princípio? Honra. 2. Nossos princípios. A igreja tem princípios e ela tem que ensinar sobre esses princípios, porque é uma maneira dela se mostrar visível no mundo invisível, o reino. E a sua igreja seja uma igreja de ensinar princípios. Por exemplo, como o princípio de guardar o sábado. Não é um princípio nosso, porque é um princípio bíblico. Hoje a gente guarda domingo. Na cultura do Velho Testamento era sábado, mas para nós, como Jesus ressuscitou no domingo, e como o domingo era um culto pagão ao imperador romano, então passou a ser domingo, não importa, mas é um princípio. Qual é o princípio? Descansar um dia da semana, não tomar decisão. O princípio da semeadura e da colheita, correto? Tudo que o homem planta, ele vai colher. Então esse é um princípio. Vou acelerar um pouquinho aqui. 3. A nossa mensagem.
Pastor, uma outra coisa clara do reino é a mensagem. Por isso, a gente não pode pregar uma mensagem brigando, a gente não pode pregar uma mensagem que não é bíblica, porque nós somos um povo que tem que manifestar um sinal visível de algo invisível. E a nossa mensagem, a pregação, é o querigma. Em Hebreus 4:12 fala: pregue a palavra rema, ela é viva e eficaz, é cortante e penetrante. Porque no final a única coisa que vai sobrar é a palavra. Quarto, nossa linguagem. Nossa linguagem dentro da igreja, você tem que ensinar isso. A gente não xinga palavrão. Não é parte da nossa linguagem. Nós somos o reino. Eu gosto de futebol, eu gosto de ver o meu São Paulo jogar. Porém, o que acontece? Eu não gosto de ir em estádio, porque é tanta gente xingando palavrão, que aquilo me faz mal. Então eu fico aqui na frente, o cara está aqui atrás. Agora, eu entendo que o mundo é assim, porque o mundo não é o reino. Agora, quando eu vejo um crente falando palavrão, isso é muito... Ele não entendeu a linguagem do reino. Então ensine as pessoas que nós demonstramos o reino. A sua igreja é um lugar onde as pessoas têm uma linguagem diferente. E por isso eu posso te ajudar, me perdoe, desculpe, ok, vamos, deferência da linguagem. Nossa linguagem é diferente. A linguagem que é nobre, não é vulgar, não é? Colossenses 4:6 diz, leia comigo: o seu falar seja sempre agradável. Sempre agradável. Inclusive, gente, crente não pode ser chato, não. Não pode ser chato. Porque o chato não tem uma palavra sempre agradável. A Bíblia diz que a gente deve ser sempre agradável. A gente deve saber o nosso lugar. Não seja entrão. Não seja vazio. Agora, queridos, eu estou falando isso aqui o quê? Você precisa ensinar isso para as pessoas. As pessoas, às vezes, elas são muito sem noção. Mas também não há essa cultura de ensinar essa questão de linguagem para a igreja. Espere ser chamado. A Bíblia diz: senta no último banco e quando você for chamado para o primeiro, você vai. Quinto princípio da adoração. Vai lá. Nossa adoração é uma coisa que muda, gente. Isso não tem. O mundo produz música, mas não adoração. E a adoração tem duas coisas que é importante: a oração e o louvor. Quando você fala adoração, você está falando de oração e louvor. Por quê? A oração, você eleva a sua adoração. O louvor, ele tem a capacidade de trazer a unção do céu na terra. A atmosfera transforma. Então você entrega os frutos dos seus lábios e parece que algo sobrenatural acontece. Porque quando você leva a sua adoração, a unção de Deus desce e se derrama sobre o ambiente. Isso só tem na igreja. As pessoas podem fazer um ajuntamento, podem cantar, no máximo pode tocar, mas não tem a atmosfera da adoração, que é um sinal vivo do reino. Então, a sua igreja não pode cantar como se fosse um funeral, ela tem que cantar como se fosse um festival. E se a adoração é para Deus, você não tem que dar nota. Tem gente na igreja histórica, era muito comum a pessoa sair do culto: não gostei do louvor hoje, não. Hoje o ministro destoou ele. Hoje ele, o piano estava muito alto, o microfone estava vazio, assim. Ele se acostumou a dar nota no momento da adoração. Se você não gostou do louvor, irmão, o problema é seu, porque não era para você. O louvor era para Deus. Então, eu não tenho que dar nota no louvor do outro. Eu tenho que perguntar para Deus se Deus recebeu o meu louvor. É diferente. É completamente diferente. Então, nossa adoração, louvor e adoração, lábios que oferecem sempre sacrifício de louvor. Louvor liberta, inspira, eleva, abençoa, alivia, porque ele traz o reino à terra. Nossos ambientes, gente, nossos ambientes.
Por isso que a igreja, tem igreja, queridos, que a gente vai, que o banheiro parece de BR-116 no sul da Bahia. Não dá, não dá. Não tem nada a ver com ser grande ou ser pequeno, não tem nada a ver se é amarelo ou se é azul. Tem a ver que excelência aos céus inspira as pessoas. Tem que ser limpo. Eu lembro que eu era seminarista no Rio de Janeiro e eu subi no Morro dos Macacos, ali em Vila Isabel, e cheguei numa casa que o chão era batido, as coisas que guardavam os alimentos, era tudo aquele negócio de Neston, tudo brilhando, Atilano, tudo brilhando. Você pode servir um copo cheio de digitais para uma pessoa, e você pode servir um copo de geleia de mocotó em barro, de requeijão, brilhando, porque tem a ver com excelência. Então não pense que é cosmético na igreja. Às vezes você entra e sai da sua igreja já tão viciado que você não percebe que metade das luzes estão queimadas, que está tudo com teia de aranha. Então é necessário ter limpeza, ter organização, ter excelência, porque você só tem excelência nos detalhes. E isso é um sinal. Você consegue imaginar chegar no céu e está tudo sujo? Eu creio que você não consegue imaginar. Você consegue imaginar no céu está tudo limpo. Como você não consegue imaginar o inferno limpo. Você pensa no inferno sujo. E o reino, Jesus disse, o reino já chegou. O reino já chegou. Então, neste lugar, que é o reino, que é onde o povo de Deus está, tem que haver uma diferença também de ambiente. Eu botei nas minhas redes sociais, vai esse pessoal mais Che Guevara, rebelde, ai governo sou contra, vai lá pro Rock in Rio, fala lá, não, desmatamento, não sei o que, eu também concordo, a causa nobre, não podemos desmatar, mas e os caminhões de garrafa PET, de lixo que os caras deixaram lá, para que a gente com o nosso imposto vai limpar a sujeira dos caras? Ah, gente, palhaçada, é a questão do tráfico. Manda a classe média e alta parar de comprar a coca lá no beco, se não vai acabar a violência. Sociedade hipócrita, esses artistas metida besta, e toda hora eles vão para a TV e falar uma coisa para defender. Por que você não vê artista indo falar da sujeira do Rock in Rio que eles não limparam? Por que eles não falam que eles vivem cheirando todas e fumando todas e com isso matando as pessoas na rua? Sociedade hipócrita, né? A igreja tem autoridade de falar contra o tráfico porque ela não trafica, né? A igreja não consome. A igreja pode, que limpa, que cuida da sociedade, que limpa as praças, muitas vezes, pode falar, não é? Ela tem autoridade. Sente atmosfera, gente. Você tem que gerar. Por que a gente não entra chegando, valendo, pregando no culto? Porque você tem que gerar. Aí, irmão, o louvor, as músicas que você escolhe, faz parte disso para gerar a atmosfera do ambiente também. Você tem que ter cuidado de escolher as músicas. Tem música que serve para isso, né? Você vai escolher, porque tem que ir uma crescente, tem que ter uma organização. Por exemplo, você sabia que a primeira música do culto, ela não é de louvor? Nossa, pastor, não. Porque, gente, o povo está entrando, o povo está se conectando ainda. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo ali ainda. Então, a primeira música, nossos cultos começam assim. Primeira música, ela é para cima, ela chama atenção. Se tem alguém ali que já está adorando, aleluia. Mas, via de regra, o povo está entrando. Ih, começou, deixa eu entrar, o cara está com o cachorro quente na boca. Ele está lá na cantina e de repente começou, né? Então, a gente não se preocupa que essa primeira música as pessoas estejam adorando ainda. Então vamos começar, né? A gente não fala, simplesmente deu 7 horas. Outra coisa, gente, horário não é de ser chato não. Se você não tem hora para começar, você não tem hora para terminar. Então, a gente começa, bota lá o cronômetro, vai passando anúncio e começa. Na hora que começa, as pessoas começam a se conectar, aí o povo começa a entrar. Aí sim, depois dessa primeira música,
Todo mundo já chegou, já sentou, se conectou. Agora nós vamos orar, vamos saudar os nossos convidados. Aí sim vai iniciar um período de louvor e adoração, que é essa que você tem que tomar todo um cuidado de escolher. Para gerar o quê? Uma atmosfera diferente. É uma atmosfera de transformação, de abundância, não de miséria. Isso é muito importante, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Quer dizer, o que Jesus está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui? Que o reino de Deus não é coisa. O reino de Deus são princípios. É justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, a atmosfera tem que ser regada a isso. Por exemplo, nessa primeira oração, invocar a manifestação da presença do Espírito Santo abundante entre nós. Espírito Santo, toma o seu lugar, seja bem-vindo aqui. A pessoa que ora na primeira oração deve fazer isso. Oi, nossa cultura. Gente, o reino de Deus tem uma cultura. Vocês não são de Minas aqui e não tem o pertinho? Não é? Por quê? É o jeitinho do meio, né? Pãozinho de queijo, o queijinho de Minas. É o jeitinho de vocês. Isso é o quê? Um traço da cultura. Então não pode. O reino de Deus chegou, nós somos o povo do reino e a gente é igual ao povo do mundo. Mas tem alguma coisa errada. Peraí, tem alguma coisa errada. Estilo é uma coisa, mas nós não podemos ter o DNA do mundo, porque nós temos um DNA do reino. Então assim, você não pode, o camarada na sua igreja, o seu líder de célula está devendo o outro, e ele devo, não nego, pago quando puder, e continua liderando a célula de boa. Não, isso não faz parte da nossa cultura. Você tem que chamar o filho, você vem do mundo, no mundo se mente, mas aqui nós temos uma outra cultura, que a gente fala a verdade. Se você não pode pagar, você vai chamar a pessoa, vai negociar. Ó, estou perdendo R$1.000, eu não posso pagar, não posso pagar 50 por mês. Ok? O que não pode é trazer a cultura do mundo para cá. A gente não fala nada das roupas. Por quê? Porque partindo do pressuposto que cada um tem o Espírito Santo. Aí chega a irmã, né, mostrando-se muito forte todos os faróis. O outro irmão não senta, a calça está lá no meio da poupança. Aí quem senta na cadeira de trás vê o cofrinho lá no fundo. Então alguém tem que chegar um irmão mais velho e falar para esse irmão mais novo, uma irmã mais velha para a irmã mais nova, com jeito, com carinho. Não quer dizer quem está dizendo que nós somos melhores, é que é uma cultura. Aqui a gente tem uma cultura diferente. Beleza, elegância. Eu gosto na igreja, todo mundo bem vestido, todo mundo cheiroso, mas nem tudo que serve para o mundo serve para a gente, não é? Então, quando eu visto uma roupa, eu não estou falando de burca, né? Mas você tem que perguntar, essa roupa está glorificando, não é? Porque tem uma cultura. Outra coisa, cultura de miséria. Por exemplo, nesse café aqui, você viu uma cultura de abundância. Parabéns. Gente, eu detesto quando a gente vai em coisa de igreja que tem aquele controle extremo. O cara diz, arroz é à vontade, feijão é à vontade. Aí na hora de dar a galinha, a coxinha, é aquele controle. Gente, esses bifes de miséria. Não faz isso, não faz isso. Não é polícia para servir, não chama a polícia para servir, não. E tem gente que ainda pega. Tem um irmão que é bem avarento e aí dá para ele cuidar da colher da carne. Não. Bill Johnson diz uma coisa no seu livro que é verdade. Irmãos, a miséria tem que nos escandalizar mais do que o luxo. Quando você chegar no céu, você acha que você vai encontrar o quê? Rua de ouro, o quê? É a descrição bíblica. É a Bíblia que fala. Você não vai encontrar no céu desperdício. Você não vai encontrar no céu ostentação, mas você vai encontrar no céu muita beleza, pedras preciosas, porque é assim que a Bíblia descreve. Então, se você gosta de miséria, de coisa ruim, de coisa feia, eu não sei se você vai se dar bem no céu. Se você vai se sentir bem lá, não é? A cultura do céu é uma cultura de realeza, de excelência, de beleza.
E se nós somos o povo do reino, gente, por que não antecipar isso? Fazer o melhor. Passou aquele tempo de, não sei cantar não, mas já que vai para Deus é de qualquer jeito. Quando o pregador chega assim, que ele já começa dizendo assim, irmãos, olha, eu não sou pregador não, eu não sei pregar, mas o que você está fazendo aí? Vai, sai daí, ué. Porque Deus só vai levantar alguém se você sair, cara. Ué, não tem como. Então essas coisas pequenininhas, que é uma pseudo-espiritualidade, uma pseudo-humildade, é uma desculpa para coisa mal feita na igreja. Então, vamos cuidar de fazer Agora, a gente, Deus sabe. Deus é que vai julgar depois. Ele vai saber se é o meu melhor. Se aquele bolo foi o meu melhor, é o princípio das 2 moedinhas de bronze da viúva pobre. Agora, Deus sabe se é o melhor ou se é uma boa desculpa. Ensine o seu povo a promover o reino da forma melhor possível. Então, essa é a nossa cultura. 9, nosso testemunho deve ser algo que manifesta o reino. Por exemplo, quando o pastor sobe, o mais cético fala assim, esse aí é o burocrata, esse aí ganha para pregar, esse aí é o dono da igreja. Quando sobe alguém da comunidade e diz assim, Jesus mudou a minha vida, eu era cego, agora eu vejo, esse argumento acabou. Então, todos os nossos cultos, nossa liturgia de culto é muito simples. Nosso culto leva 2 horas, ele tem um louvor para chamar a galera, boas-vindas, 3 músicas, começa mais alta e vai mais. Depois tem o momento do testemunho, na sequência. Depois nós temos o momento dos dízimos e ofertas. Depois tem um especial, que é que a gente chama para poder chamar a atenção para a mensagem. Vem a pregação, o apelo e a última música e a oração do envio. Isso acontece. Nunca fica entre 1h45 e 2 horas. Mais do que 2 horas, não. A mente aguenta, o coração aguenta, até onde o bumbum aguenta. Então, também se você não fizer em 2 horas, um pouquinho mais, não vai fazer mais nada, né? Pregação, gente, 50 minutos está de bom tamanho, vai acontecer tudo mais. Okay? Agora, é claro, você tem um culto de vigília, você tem um culto que você está. Aí é diferente, é o culto da cozinha. Né? 10, 11. Nossos dons do Espírito e dons de governo é uma manifestação do reino na terra e tem que ser usado. Estimule a membresia da sua igreja, aos seus discípulos, a descobrirem qual o seu dom, a usarem o seu dom, porque você só vai ser bom naquilo que Deus te deu. Não é? João 3,27, ninguém tem nada se do céu não for nada. Então o camarada está às vezes tentando derrubar uma árvore só com um cabo, já perdeu o machado. O dom, gente, é o nosso machado. O dom é o nosso machado. Tem que estar afiadinho ali. Então primeiro você descobre o seu dom de serviço e depois você descobre o seu dom de governo. Mas você precisa descobrir. A maioria dos membros da nossa igreja não sabe qual é o seu dom de serviço, muito menos o seu dom de governo. E 12, último, nosso maior fruto, que é o fruto do Espírito, que é o amor. Sem o amor, nada acontece. Não tem como. Mas o fruto do Espírito, amor, paz, gozo, alegria, bondade, longanimidade, benignidade. Esse é o fruto. Todo ato de bondade do mundo, se é amor ágape, vem de Deus. Pode até não ser crente, mas se é amor ágape, é o amor do adulto, não estou falando de eros, fileu, estou falando de ágape. Se é o amor de Deus na vida de uma pessoa, com certeza isso vai trazer transformação. E às vezes Deus usa, porque Deus me pede autorização a mim e a você para manifestar nenhum querer dele na terra, não é? O reino de Deus já chegou e somos nós. E o Jones diz uma frase, pode colocar aí, olha que frase linda. Vamos ler juntos? O reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas para os apaixonados. É lindo demais. O reino de Deus é feito de pessoas apaixonadas. Você chega numa igreja, nem toda igreja hoje está manifestando o reino. Ela pode estar manifestando a denominação, a reunião, os homens, a franquia da igreja, correto? Mas para ser reino, esses 12 princípios estão presentes.
E aí é de pessoas apaixonadas. Quando ela prega, tem paixão. Quando ela celebra, canta, tem paixão. Ela toca paixão. Essa menina que ministrou louvor aqui, chegou aqui, ó. Chegou aqui. Deve estar chegando lá na última cadeira. Não sei se ela está aí. Obrigado, querida. A paixão sua por Jesus, pela adoração, chegou até mim. As pessoas chegam na igreja, muitas vezes secas. Aí elas não querem ver aquela reza gospel, né? Aqueles tons pastéis, né? Tem irmãos que ainda faz assim, irmãos. Né? Só fala. E aí, para concluir, esse tipo de igreja, ela tem 3 dimensões. A igreja reina na terra, e que a minha igreja, a sua igreja seja. Eu vou te ensinar a fazer isso com as mãos. A igreja reino, que apresenta essas 12 características, independente do seu tamanho, do seu nome, da sua denominação, ela é apostólica. Gente, ser apostólico não é ter um tipo de apóstolo. Eu não tenho um tipo de apóstolo. Se eu precisar de um título para manifestar um dom, estou lascado. Não é. Apostólico é ser pioneiro, é ser itinerante, é ser aquele que desbrava. Uma igreja apostólica planta igrejas, vai a lugares aonde nunca chegou. Uma igreja que está indo. Então você faz assim com a mão: a igreja apostólica vai. É a igreja do ID, é a igreja de Mateus 28. Segundo, pode passar. Ela é profética. É diferente, ela traz. O profético, a gente traz o movimento. A igreja apostólica vai. A igreja profética traz. Ela traz o céu para a terra. Com o quê? A cultura do reino. Suas celebrações, sua mensagem, sua comunicação. É perceptível que não é da terra. Tem muita igreja, gente, fazendo terra. Porque o meu pai falou assim. Porque minha denominação fez assim. Porque o meu pastor fez assim. Gente, eu não sei aqui em Belo Horizonte, mas por onde eu ando no Brasil inteiro. Se o século XX voltar, tem um monte de igreja pronta, irmão. Tem um monte de igreja pronta se o século XX voltar. Elas têm os bancos, elas têm as indumentárias, elas têm a mesma comunicação, a mesma linguagem, o mesmo sistema, até as cores são tudo igual. Então, se o século XX voltar, elas estão prontas. E a outra coisa, a igreja do reino, ela cuida, ela é pastoral. Ela cuida das pessoas. Então a igreja apostólica, ela vai, a igreja profética traz, e a igreja tem a dimensão de ser pastoral. Ela tem que ter cuidado. Aí acontece as células, o discipulado, a disciplina, o 1 mais 1, não é? Porque ela vive isso. Amém? Recebe essa palavra? Te ajuda, te empodera, te inspira, te abençoa. Glória a Deus. Agora vamos ficar de pé um pouquinho. Ele vai me dar um assunto.